O governo espera atrair mais de 200 bilhões de reais em compromissos de investimentos em infraestrutura em uma nova rodada de concessões. Aliás, o ministro Tarcísio de Freitas afirmou se tratar do maior programa de concessões do mundo. Rodrigo Constantino aqui no Jornal da Manhã, o que você achou da declaração do ministro? Bom dia, Constantino. Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Música para os meus ouvidos. Aliás, parênteses, né? O ministro Tarcísio Gomes de Freitas tem trabalhado muito e muito bem. É a ala que melhor funciona, talvez, dentro do governo Bolsonaro, junto com a equipe econômica do Paulo Guedes. Infelizmente, essa parte dá menos manchete, as pessoas preferem perder tempo e o presidente é muito responsável por isso, com as polêmicas desnecessárias sobre as declarações que volta e meia o presidente faz ou coisas do tipo. Mas essa parte do governo tem trabalhado e trabalhado muito. Estamos falando aí na nova rodada, já tiveram algumas concessões importantes nesses primeiros 6 meses, mas a nova rodada prevista está falando em mais de 40 aeroportos, deixa eu pegar só os números certinhos, 40 aeroportos, 11 terminais portuários, 16.500 quilômetros em rodovia e 2.400 quilômetros em ferrovia. Veja, eu sou autor de um livro chamado Privatize Já, e nele eu conto um pouco a história até de... Vamos pegar as ferrovias, por exemplo. Pouca gente sabe, Tiago, mas no Brasil os investimentos em ferrovias começaram pelo setor privado. Foi o Barão de Mauá, seu evangelista Irineu de Souza, e com uma concessão que ele conseguiu em 1854 do Dom Pedro II. 4 anos depois, os ingleses, ou seja, já também capital externo, né, entraram no setor com uma ferrovia construída, um trecho ferroviário construído em Pernambuco. E na Europa, né, na própria Inglaterra, já estava deslanchando esse setor ferroviário graças a investimentos privados, várias empresas lançando capital em bolsa e os investidores sendo atraídos pelos dividendos e a estabilidade do negócio. Nos Estados Unidos, igual, a mesma história, foram os empreendedores do setor privado que fizeram esse setor deslanchar. Tinha um sujeito chamado James J. Dill, ele era conhecido como construtor de impérios, tamanha velocidade de construção de milhas de malha ferroviária que ele construía. E veja que diferença interessante, ele comprava direitos de passagem, até mesmo de certas tribos indígenas que estavam no caminho. O governo, quando entrou no setor, entrou atropelando, ignorando esses direitos individuais, fazendo ferrovias ineficientes que ligavam trechos só por interesses de politicagem, de pessoas influentes. Ou seja, desde o início desse setor no mundo, o governo, quando entrava, era para atrapalhar. E no Brasil foi igual. A Era Vargas foi a era que ajudou a sucatear as ferrovias do Brasil, porque tinha um interesse lá de turbinar a questão das rodovias, uma decisão de cima para baixo. Ou seja, está tudo errado, o governo vem atrapalhando demais o setor de infraestrutura no país, e isso é muito importante para a produtividade das empresas. É muito positivo, mas muito positivo que o governo tenha a visão, por meio do seu ministro Tarcísio Gomes de Freitas, de liberar isso para a iniciativa privada e retirar o governo boa parte da parcela da equação. Agora, veja, em boa parte também é uma necessidade de caixa. O governo brasileiro, o Estado brasileiro tinha capacidade de investimento na ordem de 4% a 5% do PIB e graças aos gastos que não param de crescer, hoje é menos de 2%, 1,85% do PIB é o que o governo tem conseguido investir. Então, ele não tem muita alternativa. Mesmo questão ideológica à parte, ele teria que fazer concessões em iniciativa privada, mas esse governo tem feito porque o ministro entende a importância de atrair capital privado, nacional ou estrangeiro, para esse setor. Quem tiver interesse nisso, leia o livro A Revolta de Atlas, da novelista russa Ayn Rand. Ela retrata muito bem a diferença entre a iniciativa privada e o Estado cuidando dessas áreas de infraestrutura. Vale a pena a leitura. Ô Constantino, uma outra pergunta, mudando de assunto, foi uma polêmica da semana passada que se arrastou no fim de semana sobre uma declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a existência da fome ou não no Brasil. Que análise você faz desta declaração do presidente na semana passada? Olha, Tiago, exatamente na linha do que eu falava, né? O ministro Tarcísio trabalhando para pavimentar a rua, para construir, para liberar concessões, para ter investimento privado, e o presidente fazendo declarações infelizes e gerando a polêmica que, mal ou bem, são as coisas que dominam os debates nas redes sociais e na imprensa. Veja, é muito triste a declaração dele, até insensível, ele recuou um pouco depois, porque a gente sabe que existe fome no Brasil e a coisa mais triste que existe é uma família desesperada, um indivíduo passando fome, sem condição
comprar um prato de comida ou então aquela insegurança alimentar, ou seja, ele não sabe se amanhã ele vai ter condições. A ONU estima em mais de 5 milhões os brasileiros nessas condições precárias de subsistência, né? E é muito triste a declaração do presidente. Agora, é interessante chamar atenção também para o fato de que a imprensa vai toda depois mostrar a falácia do presidente, refutando uma outra falácia ainda pior, que era repetida pelo Lula e pelos petistas, de que o PT acabou com a fome no Brasil. Então, na mesma hora, os jornalistas todos mais alinhados aí com o petismo esquecem que o Lula tinha falado isso e eles faziam silêncio muitas vezes, né, para endossar uma narrativa totalmente falsa de que com o PT a miséria acabou no país. E aí voltam atrás depois, lembrando de que, não, veja, o Brasil tem muita pobreza, assim. Quem é que deixou essa pobreza toda? Claro, quem criou não foi o petismo, mas, sem dúvida, o PT não só não acabou com ela, como ajudou a aumentar com a depressão econômica gerada ali no finalzinho da gestão petista. Então, é interessante só avaliar como é que fica a narrativa, muitas vezes, da imprensa, que esquece certas coisas. Parece que hoje tem uma manchete já do Foro de São Paulo reunido, por exemplo. Durante muito tempo a imprensa esqueceu da existência do Foro de São Paulo, aquela reunião com o Vescote lá que reúne os dinossauros comunistas que governaram a América Latina e alguns ainda governam há pouquíssimo tempo atrás. Então, é só para lembrar também que a imprensa às vezes dorme no ponto porque não interessa a narrativa antipetista. Mas a frase do presidente é deplorável em todos os aspectos. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você, até mais tarde. Até mais, Thiago.